Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo a respeito do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar a respeito do nono fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, né? Se você não assistiu os outros frutos, assista, estude, medite na palavra. É do meditar que a palavra entra no nosso coração e que nascem as decisões firmes, né? É da meditação. É da meditação que nascem as decisões firmes. E eu estava meditando no fruto do domínio próprio, e talvez ele seja o mais rico em toda a Bíblia, né? Talvez ele seja o fruto que tem mais exemplos na Bíblia a respeito de domínio próprio. E o domínio próprio, ele está junto da disciplina, né? Sem o domínio próprio não existe vitória, não existe sucesso. Sem domínio próprio não é possível perseverar até o fim. O Senhor Jesus ele disse que aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. O próprio nome do fruto já diz domínio próprio. É o poder de Deus para que a pessoa domine a si mesmo. Domine a sua velha criatura, o seu velho eu, domine o pecado, domine todas as coisas e domine a si mesmo para fazer o que tem que ser feito. O domínio próprio é para não vivermos mais em função do pecado, da nossa fraqueza humana. E também o domínio próprio é para que a gente venha fazer o que tem que ser feito. Para que Deus opere em nós aquilo que Ele quer operar, a sua salvação, manter a salvação e crescer na graça, desenvolver a nossa salvação. Domínio próprio é o poder de Deus para que o homem domine-se a si mesmo. Para que o homem tenha uma disciplina, né? O nosso maior inimigo, gente, as pessoas pensam que o nosso maior inimigo é espiritual, são as forças do inferno, não são. O maior inimigo do ser humano é a si mesmo, é a si próprio. A pessoa, quando ela se domina em Cristo Jesus, ela vence qualquer poder das trevas. Uma pessoa que ela não se domina, ela não consegue vencer o mal espiritual. Por mais terríveis que sejam as forças do inferno, elas não podem resistir uma pessoa que domine a si mesmo, que se domina. Uma pessoa que é nascida de Deus. Então não adianta gritar, usar o nome de Jesus, gritar se eu não consigo dominar a mim mesmo, né? O nosso maior inimigo somos nós mesmos, é a própria pessoa. Então esse fruto aqui, ele é riquíssimo, riquíssimo. Talvez seja o que mais tem exemplo na Bíblia a respeito de domínio próprio. E eu quero ler, entre tantas passagens que tem na Bíblia, é muito difícil de poder separar algumas, apenas para a gente ler aqui no tempo que a gente tem. Eu quero começar com você lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 9. Se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo. Boa noite a todos, daqui a pouco eu vou falar com vocês no final, tá? 1 Coríntios, capítulo 9, lá no versículo 25. Verso 25, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Verso 25 diz assim, ó. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Olha isso. O apóstolo Paulo está fazendo um paralelo aqui com os Jogos Olímpicos da época, né? Com os atletas que corriam no estádio na época dele. Ele falando assim, todo atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível. Coroa corruptível era um troféu. No caso deles lá, eles também recebiam uma coroa de louros, né? Só que aquela coroa com o tempo ela apodrecia, se desfazia. Só que Paulo está dizendo que o atleta, para ele alcançar aquela coroa, ele se domina em tudo. Em tudo ele se domina. Ele traz sobre ele um domínio próprio, uma disciplina, porque ele quer vencer na modalidade dele. E Paulo falou assim, todo atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível, que se corrompe, que se perde, mas ele fala, nós, porém, a incorruptível. A coroa incorruptível, que é a coroa da vida, a coroa da salvação. É uma coroa que nunca vai se corromper para sempre e eternamente. E assim o Espírito Santo está falando através do apóstolo Paulo, que assim também tem que ser o cristão, se dominar em todas as coisas, em todas as coisas. Gente, a gente não pode, isso não é bíblico, a gente não pode ficar aceitando, eu tenho esses pecados, eu tenho esses defeitos, eu tenho essa coisa, Deus me aceita assim, tal. Eu posso ser salvo assim? Posso. Mas ainda assim eu vou ficar num aperto muito grande, sempre as trevas vão ficar me alcançando. Eu sempre vou estar precisando de ajuda, de oração, de pessoas ungidas para poder estar me resgatando. Ou aquele cristão que vive sempre de altos e baixos.
Ele nunca consegue manter uma vida plena, uma constância na vida dele, de paz, de crescimento espiritual. Sempre está altos e baixos. Por quê? Porque falta justamente o domínio próprio. Onde a pessoa vai se acostumando com as suas fraquezas, com a sua natureza terrena. Onde nós vamos nos acostumando em servir a Deus relaxadamente. Onde falta domínio. Aí toda hora tá a gente lá pedindo perdão. Toda hora tá a gente lá pedindo perdão, Deus me perdoa de novo, de novo, de novo, de novo. Ali não há um desenvolvimento espiritual. Ali não há um crescimento. E aí é onde traz também uma vida de grande sofrimento nessa terra, que é onde muitos abandonam. Porque não entendem que tem que se dominar em todas as coisas, né? Aí ele ainda diz assim, versículo 6, ó. Aí Paulo ele fala, assim corro também eu. Ele está falando, assim como o atleta corre lá no estádio para alcançar uma coroa competitiva, assim eu também corro. Também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Olha isso. O apóstolo Paulo fala, eu também corro como os atletas lá, mas eu não corro sem meta. Quer dizer, ele está falando, eu tenho uma meta, que eu vou falar com isso com você daqui a pouco. Ele falou, eu tenho uma meta. Ele fala, eu não fico dando socos no ar, mas ele esmurrava o quê? Versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Olha isso. O apóstolo Paulo fala, eu não fico dando socos no ar, eu esmurro o meu próprio corpo. Igreja, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. Ao invés de ficarmos a vida inteira orando contra as forças do mal, repreendendo a miséria, repreendendo a doença, os espíritos malignos, né, repreendendo a maldição espiritual, Paulo está falando, eu não fico dando golpes no ar, eu esmurro meu próprio corpo. Igreja, uma pessoa que ela domina a si mesma, que ela tem o fruto do domínio próprio, que ela entendeu que ela tem que ser uma pessoa disciplinada na fé, ela não vai ficar dando golpes no ar. Ela vai, o sucesso em todas as áreas vai correr atrás dela. Ou seja, ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. A luz vai brilhar no caminho dela. Tem um monte de palavra que fala sobre isso. A luz brilhará no seu caminho, ela vai dar fruto. Ela vai fluir, tudo isso porque a bênção vai correr atrás da pessoa. A bênção vai fluir dela, por quê? Porque ela entendeu a respeito do domínio. Ela não fica correndo sem meta, mas ela tem um objetivo. E o maior objetivo, eu vou falar com vocês na outra palavra daqui a pouco ainda, que é o maior objetivo que o cristão ele tem, é ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E a gente tem que ter essa compreensão. A gente tem que ter esse entendimento. Daqui a pouco eu vou falar com você sobre essa palavra aqui. A gente tem que ter alvo, gente. A gente tem que ter objetivo. Tudo na vida tem que ter objetivo. Tanto no mundo secular como no mundo cristão. A gente tem que ter objetivo. E a partir do momento que uma pessoa tem objetivo, ela começa a se dominar. Quando a pessoa tem um foco ali na vida dela, ela começa a se dominar. Isso aí começa em tudo na vida. Em tudo. A pessoa está solteira, ela tem um foco de casar, ela conhece uma pessoa. Aí o foco dela é conquistar aquela pessoa. Então ela começa a se dominar num monte de coisa para poder conquistar aquela pessoa. Assim, tudo na vida. Por que muitos cristãos não crescem no poder do Espírito Santo? Porque não tem mais foco. Chega dentro da igreja, entrega a vida para Cristo, passa pelo batismo nas águas e não tem o foco de receber o Espírito Santo, de ter as bênçãos espirituais. Fica somente ali na igreja correndo atrás de bênção familiar, bênção financeira e bênção de saúde. E fica a vida inteira nesse círculo aí, nunca sai disso, né? E não falo isso condenando as pessoas não, porque eu acredito que a grande parte da culpa de tudo isso aí são dos pregadores. Né, que a pessoa fica a vida inteira ali sem desenvolver a vida espiritual, somente correndo atrás de problemas. Então o apóstolo Paulo ele fala, eu esmurro meu corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão, reduzo ele à escravidão, né, como ele diz aqui, para que tenha eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo, ele não tinha medo de perder a salvação, mas ele estava falando a respeito da coroa da vida, que é uma outra questão aqui. Eu acho que eu ainda não preguei para vocês aqui. Pode ser que na segunda-feira eu pregue para vocês aqui sobre as 5 coroas, tá? Pode ser que na segunda-feira agora a gente vai falar aqui sobre as 5 coroas, que eu acredito que dá uma live só. Aí na outra live, na quarta-feira, eu começo a falar sobre os dons do Espírito Santo. Mas pode ser que segunda-feira agora a gente vai falar sobre as 5 coroas, tá? Eu falei sobre essas 5 coroas aqui quando eu fiz no estudo do Apocalipse. Eu não sei qual live que está lá, mas a gente fala sobre as 5 coroas lá. Mas é importante a gente abordá-la aqui também. Então o apóstolo Paulo está falando sobre isso, que ele se dominava a si mesmo. Ele dominava o seu eu, a carne dele, a natureza dele, para que ele não fosse desqualificado, mas para que ele recebesse a recompensa, né? Uma das que ele focava, dos alvos que ele tinha.
eu quero ler com você também Provérbios capítulo 25. Provérbios, isso. Vamos comigo lá em Provérbios, lá no capítulo de número 25, lá no versículo 28. Provérbios 25, 28, tá? Ó, lá em Gálatas 5, você vai ver lá as obras da carne e os frutos do Espírito, tá? Lá em Gálatas 5 tá os 5 frutos do Espírito Santo. E um dos contrários ao domínio próprio é a glutonaria, tá? Pessoa que ela não tem domínio próprio, ela se torna uma pessoa glutona, né? Glutonaria é pecado. E como consequência, ela vai desenvolver um monte de doença no corpo dela, que não era para ter. Mas não é esse o caso que a gente vai falar agora, não. Provérbios 25, 28 diz assim, ó. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Olha isso. A Bíblia diz que assim como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é a pessoa que não tem o domínio próprio. Uma cidade que é derrubada, ela não tem muros, quer dizer, tudo entra nela. Todo tipo de pessoas entra nela, toda hora o mal entra, animais entram, tudo entra, quer dizer, não tem portas, não tem muro, não tem uma porta para proteger. Uma cidade derrubada, hoje as nossas cidades são livres, né? A gente tem fronteira, né? Nas fronteiras dos países, né? Mas naquela época as cidades, todas elas tinham muros e elas tinham portas, para não ficarem desprotegidas. E haviam cidades que elas eram derrubadas, elas não tinham muros. Ou seja, elas ficavam à mercê de toda a maldade que tinha ali fora daquela cidade, que entrava e saía a hora que bem queria. E a Bíblia diz que a pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Quer dizer, tudo entra nela. Tudo bagunça ela. Tudo bagunça. Tudo influencia ela para o mal. Uma pessoa sem domínio próprio, tudo mexe com ela. Tudo mexe com ela, tudo bagunça com ela. Vê um negócio, fica triste. Vê outra coisa, fica revoltada. Vê outra coisa, fica irada. Acontece o negócio, fica com ódio. Acontece uma coisa, mágoa, não consegue perdoar. Acontece uma coisa, prostituição, adultério, lascívia. Acontece outra coisa, inveja. Vê um negócio, inveja. Tudo corrompe ela. A pessoa que ela não tem domínio próprio, a carne dela, ela é mexida por tudo. Tanto por influência maligna, por coisas dessa terra. Por tudo. A pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Ela fica à mercê de tudo quanto é tipo de coisa ruim. Tudo mexe com aquela pessoa, tudo influencia aquela pessoa. Ela vive movida por tudo que acontece entra nela, mexe com ela constantemente. Agora, para o homem que tem domínio próprio, ele tem um coração, a pessoa tem o coração dela guardado. Ela se domina. O Espírito Santo produz esse fruto dentro da pessoa quando ela se propõe a isso. Quando ela não é mais sujeita, quando ela não aceita mais viver como uma pessoa natural, movida por sentimento. Mas ela quer viver pelo Espírito, aquela pessoa ela aprende a se dominar. A consagração, igreja, da oração, jejum e palavra tem que ser para autocontrole, para autodomínio em primeiro lugar. Para dominarmos espiritualmente, para que a gente possa correr espiritualmente. Para que a gente possa se exercitar espiritualmente. Para que a gente possa progredir na fé. Como a gente vai ver daqui a pouco. Ainda, ó. Provérbios capítulo 5. Eu vou ler só uns versículos dessa palavra aqui. Provérbios 5. Mas é muito importante, gente, se você lê o capítulo todo depois, tá? Lê o capítulo todo depois, ele, o 6, o 7 também, tá? Ó, Provérbios capítulo 5 tem um subtítulo que diz assim, ó. Advertência contra a lascívia, né? Uma das obras da carne é lascívia também, luxúria, né? A cobiça dos olhos, né? Cobiça da carne, a soberba da vida, né? Eu até vou falar sobre essa palavra daqui a pouco. Ó, Provérbios 5, lá no versículo 8, depois é bom você ler o capítulo todo, tá? Verso 8 diz assim, ó. Afasta o teu caminho da mulher... Desculpa, vamos ler o verso 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Igreja, essa palavra aqui é muito profunda. Vira e mexe, estou meditando nela aqui. É que não dá tempo da gente ver a fundo versículo por versículo. A Bíblia fala sobre a lascívia, sobre o pecado sexual.
A Bíblia fala que isso entrega os anos daquela pessoa, a vida dela, à crueldade, ao ódio, à mágoa, à ira de um contra o outro, do casal um contra o outro. Por quê? Porque se entregou à lascívia. E ali a vida da pessoa, a herança da pessoa, a saúde dela, tudo vai embora por causa desse pecado. Versículo 10. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Igreja, o pecado sexual ele é terrível, ele leva para a miséria. Todo pecado sexual leva para miséria. Todo ele leva para miséria, para destruição. Aquela pessoa ela se torna escrava. E aí, junto do pecado sexual vem os vícios. E ali suga, destrói tudo que a pessoa tem, né? Que não tem tempo para falar sobre isso a fundo. Versículo 11. Aí a Bíblia fala, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. Olha isso, gente. Disciplina que é o domínio próprio, que é a mesma coisa. Deus está falando, filho meu, ouça a minha palavra, não entregue o seu caminho, mulher adúltera. Aqui é todo tipo de perversão sexual, tá? Todo tipo de prática, desejo sexual dos olhos, da mente, sentimento, tudo. A Bíblia fala que a pessoa que se entrega a isso, ela vai gemer no final da vida dela. Quando a carne e os ossos dela se secarem, se consumirem do corpo dela. E essa pessoa, e Deus falando, para que você não diga, ó, verso 12, como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. Olha isso. Deus está falando, e no final da tua vida, para que você não diga, como eu aborreci o ensino, por que eu não dei ouvidos? Como que o meu coração aborreceu a disciplina? Por que eu não me moldei? Por que eu não me dominei, né? Versículo 13. E não, aí a pessoa ainda continua dizendo, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Olha isso, o próprio Deus falando isso. Filho meu, dê-me ouvidos para que no final da tua vida você diga, como não escutei a voz dos que me ensinavam? Por que eu não escutei a voz dos que me ensinavam? E nem os meus mestres inclinei os meus ouvidos. Ou seja, a pessoa não trouxe sobre ela o domínio. Ela não deu ouvido aos seus mestres. Ela não escolheu, ela não ouviu a voz do próprio Deus, a voz da palavra, a voz da experiência, né? Versículo 14. Quase que me achei em todo o mal que se sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Olha isso. O próprio Salomão fez essa declaração aqui em Provérbios. Quase que me achei em todo o mal que se deu no meio da assembleia, no meio da congregação. Aí tem muita coisa rica aqui nos versículos que eu não vou poder estudar com você agora, mas é bom você ler. Agora vai lá no verso 22, ó. Mesmo Provérbios 5, 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Igreja, olha isso, o perverso, aquele que não tem domínio próprio. Perverso. Aquele que age segundo as suas paixões, segundo as suas vontades. Aquele que não tem domínio próprio. A Bíblia diz que as suas próprias, com as cordas do seu pecado, será detido. A pessoa ela vai ficar presa. Igreja, uma pessoa que ela não tem domínio próprio, ela fica presa na vida. Ela fica presa. Ela fica detida, ela fica amarrada. A vida dela não anda. Ela não progride para nada, nada, nada. Nada flui. Por quê? Porque ela não tem domínio. Ela não tem disciplina. A pessoa fica presa, ela vai viver numa imundície de pecado, uma lama de pecado ali constantemente. É semelhante àquela pessoa que ela quer largar, seja qualquer for o vício, seja cigarro, droga, álcool, pecado sexual, seja qual for o vício. Se a pessoa ela não conseguir largar, ela faz um esforço, mas ela não tem disciplina. Aí daqui a pouco ela volta de novo para aquilo ali, tudo de novo, e vai para um fundo de poço ainda pior do que ela estava. E a pessoa vive presa, porque ela não entendeu que ela tem que se dominar. Ela não entendeu que ela tem que passar a governar o tempo dela, governar a mente dela, governar onde ela vai, né, com quem ela se relaciona. Ela não tem essa compreensão de se dominar, que eu vou falar sobre isso aqui já com você ainda. O versículo 23, ó. Aí Deus ele fala assim, ó, ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura perdido cambaleia. A gente tem um monte de gente assim. A pessoa ela morre por falta de disciplina, por falta de domínio próprio. Pela falta de disciplina ela morrerá.
e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Gente, o que tem de pessoas assim? E nem precisa ficar velho não, tá? O que tem de gente nova desse jeito aqui, ó, é morto por causa da sua falta de domínio próprio, por causa da falta de disciplina. Um monte de jovem hoje. Hoje em dia não precisa esperar ficar velho, não. Por causa de drogas, um monte de coisa, a pessoa não tem domínio próprio, não tem disciplina, a pessoa morta, ela perdida, ela vive cambaleando na vida. Vive cambaleando porque não tem mais domínio. Ela não se dominou. A gente tem que aprender, irmãos, a pegar na Bíblia pessoas. Todo cristão, existem pessoas na Bíblia que falam mais forte ao seu coração. Exemplo, uma das pessoas que eu mais gosto de estudar na Bíblia é a respeito de Josué. Todo cristão tem alguém que você fala, pastor, abaixo de Jesus, fulano é meu favorito. O outro é meu favorito. Eu gosto muito de Josué. Você tem que pegar na Bíblia personagens da Bíblia que é lógico que eles viveram, como falo personagem, mas eles viveram nessa terra. Você tem que pegar essas pessoas, você tem que moldar a vida delas em você. Você tem que espelhar a vida delas em você. Exemplo, eu gosto muito de Josué. Então eu tenho que pegar na Bíblia, como eu já fiz e tenho que fazer novamente, eu tenho que pegar na Bíblia tudo que fala sobre a vida de Josué e eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que meditar. O primeiro deles, abaixo de Jesus, tem que ser Abraão. Todo cristão tem que ser especialista na vida de Abraão. Porque do mesmo jeito que Deus tratou Abraão, ele vai tratar você. Do mesmo jeito. E Abraão só foi honrado por Deus, ele é o nosso pai na fé, porque ele teve disciplina, porque ele teve domínio próprio. Todos os personagens na Bíblia, todos eles, é uma vida de domínio próprio. Né? Tem uma frase que fala assim, que a disciplina é a mãe do sucesso. Isso é uma realidade. E a disciplina, no caso nosso aqui, é a mesma coisa de domínio próprio. O domínio próprio é a mãe do sucesso, gente, para tudo. A pessoa que ela se domina, ela consegue qualquer objetivo que ela almeja, mas ela tem que se dominar. Eu vou falar melhor sobre isso com você ainda daqui a pouco, tá? Então, pela falta da disciplina, ele morrerá, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Ó, eu quero ler com você aqui só um exemplo, os outros eu vou falar, mas esse aqui eu quero ler. Jó capítulo 31. Jó capítulo 31, Jó tá antes de Salmos, tá? Jó capítulo 31, tem um livro que eu li uma vez que ele chama A Isca de Satanás. Depois você pode jogar no Google aí. A Isca de Satanás. É um livro muito bom, um livro bem grosso assim, mas é um livro muito bom de você ler. A Isca de Satanás, ele é baseado, uma das bases daquele livro é essa palavra de Jó aqui, ó. Jó capítulo 31, versículo 1, olha o que Jó falou. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Olha isso. Jó aqui, ele era um homem casado, só que Jó, ele falou assim, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como eu fixaria os meus olhos numa donzela? Esse fazer aliança com os meus olhos, dependendo da sua tradução, ele diz que ele prendeu os olhos dele. Ele escravizou os olhos dele. Isso diz respeito ao quê? Domínio próprio. Jó, ele decidiu se dominar. Se dominar. Porque ele também era sujeito a todos os pecados como qualquer ser humano é. Então quando Jó ele fala, eu fiz uma aliança com os meus olhos. E como eu colocaria ele numa donzela? Eu escravizei os meus olhos, eu dominei os meus olhos. Isso é para tudo. A gente tem que fazer uma aliança, a gente tem que dominar tudo. A nossa mente, os nossos sentimentos, tudo. Tudo tem que estar sobre o domínio de Deus. Tudo. Só que para isso a pessoa tem que decidir governar. A pessoa tem que decidir reinar sobre tudo, né? Ó. Aí Jó ele falou, né? Verso 2. Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Igreja, olha a visão de Jó. Jó, ele falou assim, ó, que porção que eu teria do Deus lá de cima? Qual seria a minha parte com Deus? Que herança que eu teria dele se eu não escravizasse os meus olhos, se eu ficasse colocando os meus olhos nas mulheres? Jó, ele falou isso se eu não me dominasse. Jó, ele estava focado, quer dizer, peraí, eu quero a minha porção do Deus lá de cima, eu quero a minha parte de Deus, eu quero a minha herança. Ele fez essa pergunta, se eu não fizer, você tem que entender o versículo 1, 2, Jó está falando, se eu não dominasse os meus olhos, que porção eu teria do Deus lá de cima? Se eu não escravizasse os meus olhos, que herança que eu teria da parte de Deus? Nenhuma. Ele sabia disso. Ele sabia que se ele não se dominasse como um homem, como um ser humano, assim como homem e mulher, aqui é a mesma coisa no caso, se eu não me dominar, que herança que eu vou ter lá de Deus, se eu não tiver domínio próprio? Se eu não me governar, que parte de Deus que eu vou ter por acaso? Nenhuma. Versículo 3, ó. Acaso não é a perdição para o iníquo
o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Olha isso. Jó está falando, eu sei que Deus vê todo o meu caminho, Deus ele conta todos os meus passos, ele sabe tudo que eu faço, né? Verso 5. Olha Jó colocando diante de Deus a integridade dele, ó. Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Igreja, olha isso. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro. Íntegro tem a ver com domínio próprio, com se governar, com manter uma reta, uma fidelidade. Jó está falando isso. Jó está falando para Deus, Senhor, pode me pesar em balanças fiéis. Pode me pesar. Às vezes as pessoas têm uma mania de olhar para a Bíblia, olhar para Noé, para Davi, para Jó, para todo mundo que foi honrado por Deus. Eu falo assim, é lógico, essas pessoas foram abençoadas, Deus escolheu elas para isso. É lógico, a Davi é lógico. Quer dizer, não é lógico coisa nenhuma não, eles pagaram um preço, eles se dominaram. Acho que foi no fruto passado, não foi que eu falei um pouco sobre fidelidade, né? Não, fruto passado acho que foi mansidão, né? Mas no outro que eu falei sobre fidelidade, a gente viu que Davi errou terrivelmente. Davi perdeu o domínio próprio dele ali, trouxe um castigo terrível sobre ele. Depois ele se dominou tudo de novo e Deus teve misericórdia dele. Mas todos os homens e mulheres que tem na Bíblia, todos eles tiveram disciplina. Todos eles se dominaram. Jó ele falou, Senhor, pode me provar, versículo 7. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos. Igreja, olha isso. Jó ele pode falar, Senhor, pode ver. Veja como ele falou no versículo 5. Veja se andei com falsidade. Veja se o meu pé se apressou por engano. Aí Jó falou, pode me pesar em balanças fiéis. Aí Jó ele falou, Senhor, pode ver, versículo 7. Veja se os meus passos se desviaram do caminho. Quer dizer, eu nunca se desviei do caminho, não. E ele falou, e se o meu coração segue os meus olhos. Jó ele falou, Senhor, pode ver se o meu coração segue os meus olhos. Pode ver. Ou seja, Senhor, quando eu olho para uma mulher, o meu coração não vai junto. Quer dizer, o meu coração não cobiça, o meu sentimento não cobiça, a minha carne não cobiça. Ele falou, o meu coração não segue os meus olhos, não. Ele está declarando isso aqui, o meu coração ele está em Deus. Os meus olhos não mandam no meu coração, é o que o Jó está falando. Os meus olhos não vão me escravizar. Isso aqui em tudo, gente. É olhos, é ouvidos, é tudo que você ouve, é o que você sente, é o que fazem com você. Tudo isso aqui. Jó está falando, Senhor, pode ver se o meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha. Olha isso, olha a integridade dele. Ele está falando para Deus. Senhor, pode me pesar, veja se nas minhas mãos tem alguma mancha. Olha isso, olha a integridade dele. Por que ele tinha essa integridade? Domínio próprio. Jó decidiu se dominar, ele decidiu ser luz. Ele decidiu ser, a Bíblia diz que foi Noé, eu não vou entrar muito nisso a fundo, mas a Bíblia fala que foi Noé que condenou o povo do tempo dele, tá? Você pode encontrar isso na Bíblia. Foi Noé que condenou o povo dele, sabe? Condenou o povo da época dele, sabe por quê? Por causa da integridade dele. A integridade de Noé condenou todas as pessoas que viviam no tempo dele. Gente, isso aqui é muito profundo, só isso aqui é uma pregação inteira. Homens e mulheres na Bíblia que foram íntegros, que se dominaram, decidiram se dominar. Sem essa conversa fiada, né? Eu sou homem, sou mulher, Deus entende que não sei o quê. Não, sai fora disso. Versículo 8. Aí ele fala, então, semei eu. Ele está falando, Senhor, se o Senhor ver qualquer um desses erros em mim aqui, ó, semei eu e outro coma. E sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito de punição de juízes. Igreja, olha isso. Olha como que esses homens do passado olhavam para a vida deles diante de Deus. Já está falando, Senhor, a minha mulher pode ser para outro homem, tudo que eu fizer, os outros que comam, veja se há em mim alguma coisa que me condene. Olha isso. Olha a determinação desse homem de se dominar para estar diante de Deus. Olha a determinação. Eu não vou ler não, mas se você conhece a palavra, olha o domínio próprio de Daniel, gente. Daniel foi levado para a Babilônia com cerca de 17 anos de idade, ali ao menos. Ele foi levado escravo para a Babilônia. Foi dado para ele ter uma vida confortável, tá?
que ele era para ele ser eunuco, era para ele servir diante do rei, era para ele comer da comida do rei, era para ele ter uma vida confortável. Daniel nunca ia quebrar uma pedra, nunca ia tomar chicotada nas costas, nunca. Só que ainda assim ele decidiu sacrificar algo para Deus. Ele ficou 3 anos sem comer carne, só comendo legumes. Olha o domínio próprio e determinação dele. José foi levado novo para o Egito, vendido pelos próprios irmãos. A esposa de Potifar, se eu não me engano, uma mulher lindíssima, deu em cima dele, ele saiu correndo. Depois ela mentiu, ele foi preso ali, acho que 12 anos preso também. Olha o domínio próprio dele não se perder, dele não se corromper. Noé, cerca de 120 anos, construindo a arca e pregando para os outros. Ninguém queria saber de nada. Olha o domínio próprio daquele homem, para manter a perseverança, o foco daquilo que Deus queria dele, como que Deus honrou. Toda a Bíblia, gente, toda a palavra de Deus, você encontra exemplos. Não existe nenhum homem ou mulher na Bíblia que Deus honrou, que Deus cumpriu uma promessa, que eles não se dominaram. Todos eles tiveram que trazer sobre eles uma disciplina. Todos eles tiveram que se dominar. Não existe novo nascimento sem domínio próprio. Não existe alcançar qualquer promessa sem domínio próprio. E ainda que a pessoa alcance uma promessa porque alguém orou por ela, aquela promessa, aquele milagre, aquela vitória não vai permanecer na vida daquela pessoa. Não permanece. Não permanece. Você tem que entender isso muito bem. A pessoa que ela não alcança uma promessa de Deus pela sua própria comunhão com Deus, que ela fica alcançando porque outros oram por ela, qualquer vitória que aquela pessoa recebe não vai permanecer na vida dela, tá? Aquela pessoa vai perder aquilo ali. Por quê? Porque ela não tem o domínio próprio que era para ela ter, né? Igreja, vai lá comigo, Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, lá no capítulo de número 3, abra aí a sua Bíblia comigo. Filipenses, capítulo de número 3. Tem uma palavra que fugiu, tem uma palavra que fugiu da minha mente agora, que a gente tem que moldar as pessoas da Bíblia, não é a palavra moldar, não. A gente tem que pegar as pessoas da Bíblia, a gente tem que se espelhar nelas, mas também não é essa palavra. Como eu falei com vocês antes, né? Pegue na Bíblia aquela pessoa que mais salta. Se, pastor, eu amo a vida de Elias. Eu amo a vida de Isaías. Eu amo a vida de Jó. Estuda profundamente sobre a vida dessa pessoa na Bíblia, que você vai ver só como que aquela pessoa teve domínio próprio. Estude. Né? Filipenses capítulo 3, ó. Essa palavra aqui, ela é riquíssima, né? Filipenses 3, lá no verso 12. Verso 12. Tem um subtítulo que diz assim, ó, a soberana vocação. Igreja, existe uma soberana vocação. O que é a soberana vocação? É uma vocação que está acima de todas as outras. Em Cristo, nós temos muitas vocações, muitas. A gente tem vocação de ser santo, vocação de ser forte, de ser próspero, de ser limpo, de ser fiel, de ser servo. A gente tem um monte de vocação, um monte de vocação. Mas existe uma vocação que é soberana. Existe uma vocação que está acima de todas as outras, né? Versículo 12, ó. Filipenses 3:12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Igreja, olha isso. O apóstolo Paulo fala, não que eu já tenha alcançado a perfeição. Eu não alcancei ainda a perfeição. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. O objetivo do apóstolo Paulo, gente, era conquistar a perfeição espiritual. E a perfeição espiritual é ser semelhante a Jesus Cristo. É ser igual a Cristo. Não como Deus, não como Senhor, mas ter a sua plenitude de Cristo dentro de si. Daqui a acho que na outra semana eu vou chegar lá com você, um pouco depois, sobre as 3 plenitudes. E a gente vai falar sobre a plenitude de Deus, a plenitude de Cristo e a plenitude do Espírito Santo. Essas 3 plenitudes você encontra lá na carta aos Efésios. Então o apóstolo Paulo ele fala, não é que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para isso. Eu prossigo para o alvo, né? Versículo 13, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Olha isso, gente.
O apóstolo Paulo, ele sempre se esquecia das coisas que para trás ficavam. Isso aqui não significa só sofrimento não, gente. Ele se esquecia das vitórias que ele tinha no passado, ele prosseguia para as que estavam diante dele. Ele se esquecia do progresso espiritual que ele já tinha no passado, ele prosseguia para progredir mais, ele queria mais. Ele queria a soberana vocação, que era ser semelhante a Cristo, que era ter a mesma natureza do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ó, versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Igreja, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus. Soberana vocação de Deus, ou seja, a vocação que Deus nos deu, a que está acima de todas em Cristo Jesus. Essa palavra aqui, ó, você encontra, se você pesquisar no Novo Testamento, você vai encontrar várias palavras na Bíblia. A Bíblia falando que Deus nos chamou para nós sermos a semelhança do Filho dele, do primogênito. A semelhança. Você vai encontrar várias passagens, isso aqui não é o meu foco. Eu só estou usando essa palavra aqui só para complementar no domínio próprio. Mas não é meu foco pregar sobre a soberana vocação. Porque o dia que eu pregar sobre isso para você, eu vou em várias palavras para você no Novo Testamento que a Bíblia fala, que é a vontade de Deus que nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus. É a vontade de Deus essa. Semelhante a Ele na sua maturidade espiritual, no crescimento espiritual, tendo todos os dons, todos os frutos, todas as virtudes. Isso é a vontade de Deus. Soberana vocação de Deus é que todos os outros filhos sejam iguais no desenvolvimento ao primogênito que é Jesus Cristo. Não iguais como Deus, mas é que todos os outros filhos, todos sejamos iguais ao primogênito. Tenhamos o mesmo desenvolvimento que o primogênito. A mesma evolução. Conheçamos a Deus como o primogênito conheceu quando andou aqui nessa terra. E isso é possível sim para todos nós, né? Só que ele fala, eu prossigo para esse prêmio, para esse alvo. Verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Igreja, olha isso. Isso aqui é muito profundo, gente. O apóstolo Paulo está falando sobre domínio, se dominar para alcançar um objetivo. No caso aqui, a natureza de Cristo. No caso aqui, a plenitude do Senhor Jesus Cristo. Se dominar para alcançar a perfeição espiritual. Para ter um progresso pleno espiritualmente, para conhecer a Deus como Ele é, para conhecer a Cristo como Ele é, para conhecer o Espírito Santo plenamente como Ele quer se revelar. Mas para isso tem que haver uma aplicação. Tem que haver um domínio, tem que haver uma disciplina. E aqui no versículo 17, ele continua, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O apóstolo Paulo fala, me observem, andem no meu modelo e segundo os modelos que vocês vejam em nós, nos outros apóstolos também. Naqueles que buscavam a perfeição espiritual, naqueles que queriam mais de Cristo dentro de si. E Paulo falou, observem em nós o nosso progresso, a nossa comunhão com Deus e busquem isso para vocês. Versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Gente, olha isso. Inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo falava isso até chorando no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Existiam aqueles que eram inimigos da cruz de Cristo. O que é cruz? O que significa cruz? Cruz na Bíblia significa disciplina. Haviam pessoas ali que eram inimigos da disciplina de Cristo. Queriam trazer a sua própria disciplina, a sua própria justiça humana que não vale para nada. Mas eles eram inimigos da cruz de Cristo. Eles não queriam carregar a disciplina de Cristo. Quando o Senhor Jesus ele fala naquela palavra, aquele que quiser vir após mim dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Sua cruz é a disciplina, siga-me. Tomar a sua cruz, cruz tem a ver com sofrimento sim, porque cruz, sofrimento e disciplina é tudo a ver, tudo a mesma coisa ali. Por que muitas pessoas falam, cruz tem a ver com sofrimento? Sim, mas é o sofrimento que você impõe sobre você. É o sofrimento da disciplina para alcançar um resultado. Aquela pessoa que ela traz sobre si a cruz de Cristo, ela vai trazer sobre ela a disciplina do Evangelho, a disciplina da palavra. Então, consequentemente, ela vai ter um resultado espiritual pleno. Ela vai ter um desenvolvimento espiritual, um amadurecimento espiritual, ela vai ser cheia do poder de Deus.
Ela vai ser cheia da plenitude de Deus, da plenitude de Cristo e da plenitude do Espírito Santo. Porque ela trouxe sobre ela a disciplina de Cristo. Ela se empenhou. Eu sempre gosto de falar sobre isso aqui, fazer um paralelo com uma pessoa que ela quer mudar o físico dela. Tá lá a pessoa dela toda ruim de respirar, toda gorda, inchada, né? E ela fala, eu quero mudar meu físico, eu quero mudar minha saúde. Aí o médico fala, ó, se você não mudar, você vai morrer, você vai ficar doente. Aí a pessoa ela entra numa academia ali, ela começa a pagar preço, ela começa a ter disciplina. Não, peraí, eu vou mudar agora, eu vou mudar totalmente minha alimentação, vou parar de beber refrigerante, doce de vez em quando, vou mudar tudo, ela muda a alimentação dela, ela começa a ralar lá na academia lá. Ali ela vai sofrer, ali ela vai sentir dores, mas daqui a pouco ela vai ter o resultado. Ela vai ter uma saúde de qualidade, ela vai ter uma musculatura forte, ela vai prolongar a vida dela, ela vai ter uma vida de qualidade. Por quê? Porque ela decidiu sofrer. Ela decidiu sofrer. Ela trouxe sobre ela uma disciplina. Dorme na hora certa, dorme o tanto que é para dormir, come as coisas certas. E lá na academia ela se esforça fisicamente. Então ela vai desenvolver um corpo melhor do que ela tinha. Vai prolongar a vida dela, ela vai ter uma vida de qualidade. Ela vai ter um tempo de vida e de paz nesse sentido, porque ela decidiu sofrer. Ela decidiu ter uma disciplina. Ela trouxe sobre ela a cruz, cruz significa disciplina. Ela começou a carregar a cruz dela, ou seja, ela começou a sofrer, ela começou a perseverar, ela mudou a dieta dela, mudou os hábitos dela, ela treina agora direto. Ali ia carregar uma cruz. Uma cruz para disciplinar a saúde dela, mas primeiro ela mudou o quê? Primeiro ela mudou a mente dela. Mudou a mente dela. Peraí, eu tenho que parar com essa comilança, eu tenho que parar de ser... qual que é a palavra? Aquela palavra quando a pessoa ela não faz nada, sedentário. Eu tenho que parar de ser sedentário, eu tenho que parar. Ela primeiro mudou a mente dela e o corpo dela, aí a mente dela vai obrigar o corpo dela. Aí ela vai ter resultado. A mesma coisa é espiritualmente. A Bíblia fala em Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Tá? Transformai-vos, quer dizer que não é Deus que transforma a gente, é a gente que causa a nossa transformação. É a gente que causa a nossa transformação. Por que bilhões de pessoas estão na igreja cristã no mundo inteiro? Por que poucos são transformados? Por que Deus não transforma todo mundo? Porque não é Deus que transforma. A Bíblia fala transformai-vos, quer dizer, é a pessoa que causa a transformação dela quando ela renova a mente dela. Está lá em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E não vos conformeis com esse mundo, com esse século. Né? Aí a pessoa transforma a mente dela, ela vai trazer uma transformação para o corpo dela, para os hábitos dela, como Jó fez. Jó decidiu não deixar escravizar os olhos dele, não deixar a carne dele mandar nele, e ali ele progrediu, ali ele teve herança de Deus. É exatamente assim que funciona, exatamente assim que acontece. Aí versículo 19, ó. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Igreja, olha isso. Só se preocupa com as coisas terrenas. Era o que Paulo falava do povo, uma parte do povo daquela época, e a mesma coisa hoje. Pessoas que são inimigas da cruz, inimigos da disciplina, que não têm domínio próprio, que não se dominam. Queria eu ter muito mais tempo, porque só essa palavra inteira aqui dá uma pregação inteira. Eu vou terminar com vocês agora, lá em 2 Pedro. Abra lá em 2 Pedro. Como eu falei no início, para quem está chegando agora, hoje é o nosso fruto do domínio próprio, tá? E o fruto do domínio próprio, eu acho que ele é o mais rico da Bíblia, tá? Ele é o que mais tem passagem para falar, para estudar, para meditarmos a respeito dele na Bíblia, tá? Domínio próprio, tem que se dominar. Tem que haver um domínio. Sem domínio não há vitória, não há novo nascimento, não há como manter a salvação, não há progresso espiritual. Sem domínio próprio, a pessoa perde tudo que ela recebe. Ela perde tudo. Tudo vai para água abaixo. Ó, essa palavra aqui é outra, que dá para fazer uma live inteira nela aqui. A gente vai correr aqui para 15 minutos aqui, a gente finalizar ela. 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 3. 1, verso 3. 2 Pedro 1,3 diz assim, ó. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Dá uma parada aqui, ó. A Bíblia fala que pelo divino poder de Deus nos foram doadas. Foi doado pra gente tudo
que conduz à vida e à piedade. Piedade é a prática da palavra de Deus perfeitamente, é viver sobre a palavra de uma maneira tranquila, em paz, tranquilamente. Tudo que nos conduz à vida, né, como está escrito aqui, nos foram doadas todas as coisas, tudo já foi doado para a gente que conduz a gente à vida. A vida com Deus, a eternidade, a vida plena, a libertação de pecado, libertação de forças espirituais do mal, tudo que conduz à vida, paz, alegria, mansidão, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, todos os frutos, todos os dons, tudo que conduz à vida de Cristo, tudo já foi doado pra gente, já foi tudo doado. Tudo que conduz à vida é piedade. Como que eu recebo isso? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha aqui. Tudo já nos foi doado que conduz à vida e à piedade pelo conhecimento completo. Dá uma parada aqui, ó. Eu só vou viver viver toda a plenitude espiritual aqui, ser feliz, pleno, salvo, desfrutar de todo o poder de Deus, de toda a maturidade espiritual, pelo conhecimento completo. Através do conhecimento, isso aqui é uma outra palavra, conhecimento completo, que se você jogar essas duas palavras aqui, você vai encontrar um monte de palavra no Novo Testamento. Tem um monte de palavra que fala, é pelo conhecimento completo do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que conhecê-lo completamente, pelo conhecimento completo. Conhecimento completo do Senhor é ter a plena revelação da palavra. Conhecimento completo é ter toda a palavra revelada ao seu coração. É a maturidade, o desenvolvimento dia após dia. É pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Igreja, olha isso. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Igreja, Jesus Cristo chamou você para a própria glória dele e virtude dele. Você tem que entender isso. Você não pode aceitar nada menos do que isso. Você não pode aceitar o inferno te roubando. Você não pode aceitar pessoas te roubando. A Bíblia diz que Jesus Cristo chamou você para a própria glória dele e virtude dele. A gente não tem que viver na fraqueza do pecado para sempre. A gente não tem que viver como homens e mulheres fracas, escravas de pecado, de sentimento, de paixões carnais. Não. A Bíblia diz que a gente foi chamado para a própria glória e virtude do Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou. Ah, mas eu sou homem. Ah, mas eu sou mulher. Ah, mas eu sou mãe. Ah, mas eu sou fraco. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas forte é só ele. Ah, mas ninguém consegue. Não, sai fora disso. Você tem que ficar com aquilo que está escrito aqui na Bíblia. Ele chamou eu e você para a sua própria glória e virtude. Você tem que pôr isso no seu coração. Peraí, eu fui chamado para a própria virtude de Jesus. Eu não tenho que ficar aqui sentindo como homem, não. Eu não tenho que ficar aqui sentindo como mulher, não. Escravo, não. Toda hora caindo, toda hora derrubado, toda hora fraco, não. Eu fui chamado para a própria glória e virtude do Senhor Jesus. Agora, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Igreja, olha isso, pelas quais é através delas, das suas preciosas e muito grandes promessas. Igreja, olha isso. As promessas do Senhor Jesus são preciosas e são muito grandes. As promessas de Deus só vai ter poder espiritual em você, em qualquer pessoa, quando a promessa for para a pessoa preciosa. Tem que ser preciosa. Para a promessa de Deus operar o poder, transformar você, em primeiro lugar, para você, ela tem que ser preciosa. E ela tem que ser muito grande para você. Se a promessa de Deus, se as promessas, se a palavra, que é Jesus, se não for preciosa, se for qualquer coisa para mim, isso não é precioso. Isso não é muito grande. Se eu olho a palavra de Deus como algo pequeno, pode esquecer. Deus vai ser para você conforme a visão que você tem dele. A palavra vai se revelar para você, vai te dar poder conforme a visão que você tem dela. Ela tem que ser para você o que há de mais precioso. E ela tem que para você, a promessa de Deus tem que ser maior do que qualquer coisa. Nada pode ser maior do que a promessa para você. Quando você tiver esses olhos da promessa, aí é que ela vai distribuir poder para poder te abençoar e operar o que Deus garante, o que ela quer operar, né? Versículo 4 ainda, ó. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por elas, é só por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Dá uma parada aqui, ó. Para que por elas, pelas promessas, a gente vai se tornar coparticipante da natureza divina. Gente, isso aqui é muito forte. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? A Bíblia fala que pelas promessas, só por elas, você se torna coparticipante da natureza divina. Você sabe o que isso quer dizer? Coparticipante da natureza divina significa participar com. Coparticipante é participar com, participar da mesma natureza. Participar com quem? Participar com Jesus Cristo. A Bíblia fala coparticipante da natureza divina. Sabe o que isso quer dizer? A Bíblia diz que a vontade do Deus Pai é que todos nós venhamos participar da mesma natureza do Senhor Jesus Cristo. Da mesma. Coparticipante da natureza divina. A natureza divina que o Senhor Jesus viveu aqui nessa terra, aqui em carne e osso. Onde ele não caiu, onde ele resistiu tudo, onde ele viveu toda a plenitude que um ser humano pode viver de Deus aqui na terra. Toda ela ele viveu aqui na terra. E toda a plenitude que um ser humano pode viver do Deus Espírito Santo e do Deus Pai, aqui na terra Jesus Cristo viveu como homem. Agora ele vive no céu para sempre como Deus, como ele sempre foi e como ele retomou a glória dele. Mas ele veio que na terra Jesus Cristo viveu o máximo que um ser humano pode viver de Deus. E a gente não faz ideia de toda a grandeza e revelação e intimidade que ele teve com Deus Pai e com o Espírito Santo quando ele esteve aqui na terra. E a Bíblia fala que Deus quer que você seja coparticipante da natureza divina. Participar com Jesus Cristo da mesma natureza divina que ele participou aqui. Para mim, essa promessa aqui é uma das maiores que existem na Bíblia. Para mim, isso aqui é uma das top 3 que existe na Bíblia. É coparticipante da natureza divina. A vontade do Deus Pai é que você participe da mesma natureza do Senhor Jesus Cristo. Da mesma. Ah, mas eu sou homem, sou mulher, sou fraco, sou pai, sou mãe, sou filho. Não, tira isso aí da sua cabeça. Tira. Você tem que ficar com o que está escrito aqui. Não roube de você o que Deus quer dar para você, gente. Ser coparticipante da natureza divina, como está escrito aqui, da natureza divina, finalzinho do versículo 4. Livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Gente, isso aqui é muito forte, gente. Livrando-vos. Uma vez que a pessoa se torna coparticipante da natureza divina. Uma vez que a pessoa aflui nela os 9 frutos do Espírito Santo. Que ela nasce do Espírito Santo, ali ela deve buscar, ali ela deve se entregar para que ele chegue nesse ponto da soberana vocação. Lembra que eu li com você lá em Filipenses 3? A soberana vocação de Paulo a alcançar a perfeição. Soberana vocação é ser igual a Cristo. É ter a mesma natureza dele. Ser igual a Cristo no sentido de ter a mesma natureza dele, de ser livre, como está escrito aqui, ó. Livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Totalmente livre. A vontade do Deus Pai é que a gente aqui sejamos totalmente livres. Totalmente. De toda a corrupção e das paixões que há no mundo. De ser livre de toda a corrupção da carne. Ser livre completamente. Ah, mas ninguém consegue, irmão. Sai fora dessas conversas, fique só com o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina isso. Você tem que entender só que o ser humano é terrível. O ser humano, quando eu falo ser humano, é dentro da igreja. O ser humano tem essa mania. Ah, mas eu sou pecador, eu sou falho, mas não fica falando isso com humildade. Mas fica falando isso aí para dar vazão às suas fraquezas. Ah, eu sou assim porque eu sou pecador, eu sou assim. E a pessoa fica a vida inteira ali caindo naqueles pecados, fica a vida inteira daquela mesma forma. Sendo que a Bíblia nos ensina que Deus quer livrar a gente disso. Ele quer livrar. Ele quer dar pra gente a mesma natureza que Jesus Cristo viveu quando andou aqui. Não como Deus, mas Jesus Cristo ele andou aqui como um homem, não a natureza divina dele como sendo um Deus, não. Mas Deus quer que a gente viva da mesma forma que Jesus Cristo viveu quando andou aqui na terra. Tenhamos a mesma comunhão com o Pai. E para isso é através do conhecimento completo dele. E isso tem a ver com o domínio próprio. Por isso que Paulo falou lá em Filipenses sobre a soberana vocação. Soberana vocação é essa daqui. É a vocação de Deus, que Deus deu para todos os outros filhos a mesma natureza que ele deu para o primogênito, que ele deu para o primeiro. Você tem que entender isso. O Senhor Jesus, ele é tudo, ele é muitas coisas. Só que ele também, de uma certa forma, ele é o nosso irmão mais velho, porque ele é o primogênito. Ele é o primeiro filho de Deus. E todos nós viemos depois.
Então a mesma natureza, estrutura, graça, tudo que Deus deu para o primeiro, ele também quer dar para os outros. Ele também quer dar. Agora depende da sua visão, depende da sua busca, depende do seu sacrifício, depende da sua disciplina, depende da sua entrega. Vai ver na Bíblia, estuda um pouquinho sobre a vida de Enoque, estuda um pouquinho sobre a vida de Elias, sobre a vida dos apóstolos. Olha a disciplina daqueles homens, olha o domínio próprio deles, olha a entrega deles. Por isso que eles tiveram tanto poder. Por isso que Deus operou neles e através deles coisas tremendas que a gente não vê hoje quase. Coisas tremendas. Revelação, homens que eram levados para o céu. Homens que eram usados por Deus poderosamente mesmo. Por causa do quê? Domínio próprio, entrega, santidade. E nisso existem 9 virtudes aqui que fala aqui na palavra. Eu vou só ler com você, eu não vou explicar uma por uma, tá? Até porque por causa do nosso tempo. E eu também já fiz uma live pregando sobre essa palavra aqui, tá? A partir desse momento, quando a pessoa entende isso aqui, que ela foi chamada para ter a mesma natureza que Jesus Cristo teve quando eu estou aqui na Terra, para ela ser livre. Quando a pessoa entende, eu posso ser livre de toda a corrupção e paixão que há no mundo, você pode ser livre de tudo. Aí onde entra o domínio próprio aqui, 9 virtudes, ó. Eu não vou explicar uma por uma, 9 virtudes. Versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Em primeiro lugar, tem que reunir toda a sua força. Reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé, e a fé com a virtude, que é a virtude que vem do Senhor Jesus, é o poder dele para praticar a palavra, com a virtude, e a virtude com o conhecimento. Ó, como tem que conhecer a palavra de Deus profundamente. E com o conhecimento, o domínio próprio. A pessoa passa a se dominar, viver e praticar aquilo que ela conhece da Bíblia. E com o domínio próprio, a perseverança, tem que insistir. Com a perseverança, a piedade, que é a prática da palavra, ser transformado de verdade para praticá-la. Verso 7. E com a piedade, a fraternidade. Fraternidade é o amor fraterno. É olhar para todos com os mesmos olhos do Senhor Jesus. Ser fraterno. É querer para os outros tudo que você quer para você. É não deixar com que Satanás contamine você com a maldade das outras pessoas. Com a fraternidade e com a fraternidade o amor. Olha isso. Teve uma live aqui que eu fiz há uns tempos atrás que eu fui a fundo nessa palavra aqui. A gente examinou virtude por virtude aqui. São 9 virtudes. Olha o domínio próprio. 9 virtudes que tem que estar uma ligada na outra. Uma associada na outra. Primeiro lugar, reunir toda a diligência. Pôr no coração, ter um alvo, ter um objetivo, a soberana vocação. Aí, a partir desse momento, entra o domínio próprio, a aplicação para poder reunir as 9. E as 9 têm que estar unidas. Olha isso. Olha o pleno desenvolvimento. Olha a dedicação de uma pessoa. Olha, aí você entende um pouquinho. Por que Deus foi tão grandioso na vida dos apóstolos, na vida de todos esses heróis da fé que você encontra na Bíblia? 9 virtudes. 9. Eu não vou me dedicar a examinar uma por uma aqui. Mas você tem que meditar uma por uma. Você tem que ter as 9. Você tem que reunir as 9 e desenvolvê-las em você. Versículo 8. Porque estas coisas, as 9 virtudes, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, essas 9 virtudes existindo em nós e em nós aumentando, elas têm que existir e aumentar. 9. Cada uma delas aqui que eu li com você. Existindo, aumentando, faz com que a gente não seja inativo. Ou seja, a gente sempre vai ser ativo profundamente pelo poder do Espírito Santo. E nem infrutuosos. Quer dizer, uma pessoa com essas 9 virtudes, ela vai produzir fruto constantemente. E quem produz fruto, Deus vai limpando. O Senhor vai limpando, vai limpando. Nem inativo e nem infrutuoso no quê? No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, pleno conhecimento de Jesus é se tornar igual a Cristo, é ter a natureza dele dominando você. Ter a natureza de Cristo governando você, limpando, estruturando, fortificando, dando para você a mesma natureza que o Senhor Jesus Cristo teve. Essa é a vontade do Deus Pai. Tem um monte de palavra aqui no Novo Testamento que eu poderia abrir para provar isso para você na Bíblia. Pode ser que mais para frente eu vou fazer uma live a esse respeito. Que a vontade de Deus Pai é que nós sejamos iguais ao Deus Filho. Não como Deus, mas ter a mesma maturidade, a mesma herança espiritual, livres do pecado, livres de fraqueza, livres de coisas para nos dominar. Versículo 9.
Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Igreja, não tenho tempo para examinar isso aqui tudo com você. Como eu disse aqui, desculpa ser repetitivo, mas eu já fiz uma live aqui pregando essa palavra aqui. Dá 1 hora só para examinar essa palavra toda aqui. Versículo 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Aquele cristão que não tem essas 9 virtudes aqui, essa pessoa ela é cega. Ela vê só o que está perto. Ela se esquece da purificação dos pecados de outrora. Vê só o que está perto. Essa pessoa ela vive escrava. Ela vive igual aquele ratinho que fica correndo lá. Ela vive a vida inteira dentro da igreja. Só problema, problema, problema. A vida dela é para resolver problema. Ela vive só vendo o que está perto. Só fica buscando por família, vida financeira e saúde. Família, casamento, vida financeira e saúde. Só vê só o que está perto. Ela não consegue enxergar a glória da eternidade. Ela não consegue se ver em Cristo. Ela não se vê em Cristo. Ela só sabe se ver empregada, ela só sabe se ver curada e ela só sabe ver com a família abençoada. Mas ela não consegue se ver em Cristo. E ela chega num ponto que ela se esquece da purificação dos pecados de outrora. Ela se esquece. Sabe o que isso quer dizer? A pessoa desanda para o mundão e para o pecado, para a velha criatura, tudo de novo. Verso 10, para a gente terminar. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação. Procure com diligência cada vez maior confirmar a sua vocação, pela natureza de Cristo plena em você, pelo novo nascimento. Ser co-participante da natureza divina, participar da mesma força que Jesus Cristo teve quando ele andou aqui. Participar da mesma pureza, co-participante da natureza divina, da natureza de Jesus. Participar com ele da mesma pureza, da mesma força, do mesmo poder para perdoar, de tudo, né? Procurai confirmar a sua vocação e a sua eleição, para o que você foi eleito por Deus, para governar, para reinar, sua eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Gente, fica com o que está escrito na Bíblia. Ah, é normal viver tropeçando, é normal viver pecando, é normal cair, é normal não. A gente tem que chegar num tempo que a gente tem que alcançar a maturidade. A Bíblia fala aqui, ó, que se a gente fazer isso daqui, só que são 9 virtudes, 9. Isso aqui é um empenho, isso aqui é esforço, isso aqui é uma aplicação. É um paralelo com o corpo físico. Tem muita gente que quer emagrecer, mas não quer pagar preço. Tem muita gente que quer ter uma saúde melhor, mas quer continuar comendo igual um glutão. Pode esquecer. Então é dessa maneira que é 9 virtudes que se a pessoa praticar, está escrito aqui no finalzinho do 10, ó. Não tropeçareis em tempo algum. A Bíblia garante. Se a pessoa praticar isso aqui, ela não vai tropeçar em tempo nenhum. Verso 11 e último. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, é desta maneira aqui, ó. É dessa maneira que Deus revelou para o apóstolo Pedro. Pega toda a sua diligência, associa com a sua fé, fé com a virtude com conhecimento, conhecimento com o domínio próprio com a perseverança, e a perseverança com a piedade, piedade com a fraternidade com o amor. 9 virtudes, todas voltadas para Cristo. 9 virtudes que eu tenho que reunir elas em mim, e elas têm que aumentar. E é dessa maneira que vai ser amplamente suprida a minha entrada no reino. Amplamente suprida, sabe o que isso quer dizer? Amplamente suprida quer dizer, aqui eu vou receber toda a virtude de Jesus. Os dons, o poder, graça, pureza, misericórdia, paciência de Deus. Vai me ser amplamente suprida a minha entrada no reino de Deus. Amplamente. Eu vou receber aqui na terra, o cristão vai desfrutar aqui na terra da mesma natureza do Senhor Jesus Cristo. Da mesma natureza que ele teve quando ele andou aqui nessa terra. Essa é a vontade de Deus Pai. É que todos os filhos sejam ricos, como o primeiro filho foi, quando andou aqui nessa terra. Só que para isso, domínio próprio. Você como cristão, você tem que pegar essa palavra aqui, você tem que meditar, até ela entrar no seu coração, e você tem que praticar isso aqui. Todo cristão deveria fazer isso aqui. Aí é dessa maneira que a sua entrada vai ser amplamente suprida. Você não vai ser um crente miserável de fé.
Você não vai ser uma pessoa miserável de amor, miserável de paz. Você não vai viver na miséria, espiritualmente falando. Você vai ser rico. Você vai ser cheio de Deus, cheio da glória, cheio da virtude, cheio, estruturado, amadurecido, fortificado, fundamentado. Meu Deus do céu, quanta palavra que dá para falar a esse respeito aqui. Mas tudo parte do domínio próprio. Tem que se dominar. Sem domínio próprio, nada que você recebe permanece, tá? Nada permanece. Nada que você recebe permanece e você não consegue estruturar promessa nenhuma de Deus na sua vida. Então, igreja, passa a se dominar, se domina. Isso aqui tem que ter sacrifício, tem que pagar preço, tá? E esse daqui, meu Deus, esse fruto aqui dá para fazer umas 3 lives aqui facinho. Tem um monte de palavra aqui que eu deixei de falar com vocês aqui, um monte. Mas eu acredito que é o suficiente, tá? Segunda-feira agora, a gente vai falar sobre as 5 coroas que tem na Bíblia. 5. Aí depois a gente vai entrar nos dons do Espírito Santo, tá bom, gente? Vamos orar agora nesse momento, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, eu sei que muitas palavras foram ditas, saíram da minha boca aqui, Senhor. Meu Deus, e talvez essas pessoas acham difícil isso, mas meu Deus, não é. Não é porque eu sei que o Senhor é que ensina, é o Senhor que revela. Meu Deus, se a pessoa colocar no coração, meu Pai, que ela vai ser assim, que ela vai ter a mesma natureza do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor vai ajudar, eu sei que o Senhor vai moldar, Pai. Meu Deus, meu pedido é esse nessa noite. Pai, desperta o coração de cada um para ter a mesma natureza do Senhor, para viver acima do pecado, para viver acima das misérias, acima das corrupções que há nesse mundo, Pai. Para que cada um alcance uma maturidade e te conheça poderosamente. Meu Deus, repreende, meu Pai, o inferno, e repreende também os homens, as pessoas, meu Pai, carnais, as pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, que ficam pervertendo, meu Pai, a sua palavra dentro da igreja. E que o Espírito Santo tenha liberdade para poder abençoar e transformar cada um em nome de Jesus. E amém. Gente, toma cuidado com as pessoas libertinas. Toma cuidado com os inimigos da cruz. Toma cuidado. O tempo está cheio de gente assim na igreja, que fala que é impossível ser santo, que fala que é impossível viver sem viver ser escravo do pecado, que fala que é normal viver errando toda hora. Toma cuidado com essas pessoas, tá? Essas pessoas são inimigas da cruz. Toma cuidado. Toma cuidado com aqueles que se contentam com o pecado. Toma cuidado com aqueles que tornam o pecado normal dentro da igreja, que fala que é normal falar palavrão, que fala que é normal ter safadeza. Tem cheio de gente assim dentro de todas as igrejas. Toma cuidado com esse povo, é tudo inimigo da cruz, tá? Fica com aquilo que a palavra ensina, tá bom? Aí depende de você. Ah, eu não acredito que é assim não, a porta é larga. Então vai pra porta larga. Mas a porta larga leva pra perdição, aí você vai ver o final que você vai ter quando você morrer. A porta que leva para o reino dos céus, ela é estreita. E Jesus falou que são poucos os que acertam com ela, tá? Entrar no reino de Deus não é para qualquer um, não. É para com aqueles que fazem um regime, que emagrecem espiritualmente para poder entrar pela porta estreita. Porque a porta que vai para o inferno é larga. A pessoa pode estar gordona de pecado como quiser. Ela vai direto para o inferno. Tá? Então fique com aquilo que a palavra ensina, em nome de Jesus, tá? Eu não prego para você a minha vida, dizendo que eu sou melhor do que alguém, não. Eu prego a palavra. Eu tenho que me encaixar dentro da palavra. Eu tenho que me encaixar. Porque uma hora dessa eu vou morrer, eu vou estar diante de Deus também. Então eu não prego para você a minha vida, eu prego para você o que a Bíblia ensina. E eu tenho que viver a palavra de Deus. Eu tenho que me ralar e me empenhar para entrar por essa porta, tá bom? Como todo mundo tem que fazer, tá? Gente, Deus abençoe Dona Naildes, Deus abençoe seu Júlio, Dona Glória, Dona Cristina, Jeane, Dona Verina, Deus abençoe, Dona Helena, Deus abençoe, tá? Se alguém não apareceu aqui pra mim, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Segunda-feira estaremos aqui, tá? Pregando sobre as 5 coroas que existem, tá bom? Gente, Deus abençoe, bom descanso. Amanhã é domingo, né? Eu acredito que todos teremos a Santa Ceia na igreja, tá? Vá amanhã pra sua igreja participar da Santa Ceia. Deus abençoe, em o nome de Jesus, uma boa noite.